Vamos lá, alguém gostaria de orar para a gente começar nosso tempo aqui? Eu posso orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, obrigado pela forma como o Senhor nos preserva e nos preservou durante essa semana. Peço ao Senhor que continue nos protegendo, mas especialmente contra o inimigo, que é Satanás, que quer nos enganar a todo tempo, achando que as circunstâncias desse mundo são suficientes para tirar o amor de Deus por nós. Obrigado porque em Cristo... Eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Em Cristo nós temos toda essa expectativa de poder viver para sempre de uma forma que a gente nunca mereceu ou merece. Ajude o Lucas, Pai, na aula, e que nós aprendamos um pouquinho mais da Tua Palavra para nos fortalecer, termos uma fé mais firme. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar hoje um pouco desse movimento, então, neopentecostal, tá? É um movimento presente nas igrejas Universal do Poder, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, Mundial do Poder, igreja, várias outras, né, de linha neopentecostal, e que tem como uma base forte, vamos dizer assim, a teologia da prosperidade. A gente vai falar um pouco disso hoje. Eu não tenho a pretensão de ser exaustivo aqui no assunto, tá? Eu espero a participação de vocês também e que a gente possa ter um bom tempo conhecendo um pouco mais desse grupo aí, tá bom? E como a Bíblia trata dele. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Então tá bom. Sim. Muito bem. Eu queria falar primeiramente da realidade que nós temos hoje no nosso país, tá? O último censo aí, talvez o último censo foi de 2010. Esses números que eu coloco aí são um pouco mais atualizados. Eles apontam que temos quase 31% da população brasileira sendo considerada evangélica, tá bom? E dentro desse número, perto de 20% a 25% são evangélicos de tradição pentecostal, ou de linha pentecostal ou neopentecostal, tá bom? Eu já vou diferenciar o que seria um pentecostal de um neopentecostal, tá bom? Mas, por enquanto, a gente mantém esse número aí em vista. É um número considerável, tá? De evangélicos no Brasil. É um número bem considerável. Você pensar que perto dos anos 50, 60, 70, né? Acho que talvez a dona Maria Alice, que vai poder compartilhar em algum momento sobre isso, o número de evangélicos no Brasil era baixíssimo, muito pequeno, né? Então a gente tem um crescimento muito grande. Então o número de evangélicos aí, de linha pentecostal, neopentecostal, perto de 20% a 25%, um número grande, né? Um número considerável, pensando na população brasileira. E onde eles estão distribuídos, né? Onde esses evangélicos estão distribuídos. Então, nós temos aí a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil. É claro que a Assembleia tem as suas divisões também, tá? Então, você tem a Assembleia de Deus do Brás, e aí você tem várias outras igrejas dessa. Você tem a Assembleia de Deus Belém, e aí você tem outras igrejas dessa, e enfim. Mas o conjunto Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica no Brasil. Aí você tem a Congregação Cristã, né? A Congregação Cristã também é bem tradicional no Brasil. Está em praticamente todas as cidades brasileiras, né? Aí você tem Universal, Evangelho Quadrangular. Aqui eu estou citando apenas as que são de linha pentecostal ou neopentecostal, tá bom? Então você vê um grande número aí, né? A gente poderia tirar os batistas,
os adventistas, que a gente vai falar em outro momento, luteranos, presbiterianos e metodistas dessa lista aqui, tá bom? E aí você vê um grande número de igrejas pentecostais renovadas, igrejas muitas vezes sem uma denominação marcada, tá? Então você vê aí esse gráfico, tá bom? Depois eu jogo no grupo, se alguém às vezes não conseguir enxergar os detalhes, eu vou jogar no grupo lá também essa apresentação, beleza? E outra realidade do Brasil é a questão dos pastores milionários, né? Essa é uma realidade. Então, esses dados que estão aí, eles são da Forbes, a revista Forbes em 2013, eu acho, fez uma pesquisa e levantou qual a receita que esses pastores tinham, né? E aí você tem aí o Edir Macedo com quase 2 bilhões de reais, né? Até o Estevão Hernandes, que é da Renascer em Cristo, Igreja Renascer em Cristo, de 130 milhões de reais. Então, é claro, eles vão falar, poxa, eu tenho canal na televisão, né? Eu vendo livro, eu dou palestra e tal, né? O Malafaia mesmo explicou muitas dessas coisas. Poxa, eu tenho editor, eu tenho isso, tenho aquilo, mas é uma quantia considerável, né? É um valor bem alto aí, esses salários aí dos pastores. Onde surgiu o pentecostalismo, tá bom? Então, esse é um gráfico que mostra o caminho de algumas denominações após a reforma protestante em 1500. E aí, lá em cima, onde eu marquei o pentecostalismo, você vê que o pentecostalismo foi um movimento que saiu do movimento de santidade, esse holiness movement, né? Ele saiu desse movimento que veio dos metodistas e que veio da mistura do pietismo com os anglicanos. Então, você tem aí um caminho até chegar no movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele é um movimento relativamente recente, tá? Então, recente que eu digo é do ano de 1900 para cá, tá? Que esse movimento começou e ganhou a força que tem hoje. No pietismo, que estava lá no nosso gráfico aqui, né? Que foi um movimento que aconteceu em 1650 até 1800, foi um movimento de reforma da Igreja Luterana. Eles buscavam experiências pessoais e o cristianismo deveria ser expressão de amor e não apenas de fé. Então foi um movimento muito importante, muito relevante, assim como o metodismo, que é o metodismo do John Wesley, que começou em 1703 a 1791, que buscava a perfeição cristã. Então, por que chama metodismo? Ele acreditava que você poderia ter um método para a santidade, né? Você poderia chegar à santidade perfeita sem não ter mais pecados, tá? As experiências pessoais contavam muito, né? Buscava-se um avivamento, e aí essa ideia de inteira santificação depois mudou para a ideia de segunda bênção. Então você recebeu uma bênção quando foi salvo, e aí você recebe uma segunda bênção quando você chega à santidade perfeita, tá bom? Esses movimentos, eles foram muito relevantes nas suas épocas, deixaram, assim, um legado muito importante, mas deixaram uma semente para o que seria o pentecostalismo e, atualmente, o neopentecostalismo, tá? Em 1900, Charles Parham começou a ler a Bíblia sem maiores estudos e descobriu que ser batizado pelo Espírito Santo significava falar em línguas. Então, quando ele leu Atos, ele viu que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu e os apóstolos começaram a falar em línguas diferentes, né? Então, ele achava que você podia ser batizado pelo Espírito e aí você falaria em línguas. Por isso, pentecostal, porque vem da ideia de Pentecoste. O que aconteceu no dia de Pentecostes em Atos se repete hoje da mesma maneira, tá bom?
906, William Seymour fazia reuniões, falava-se em línguas, profetizava e fazia as orações em voz alta, né? Então começou aí um movimento mais nessa linha pentecostal. Em 1910, a congregação cristã chega ao Brasil, tá bom? E aí nós temos as três... Gente, até aqui alguma pergunta? Essa live fica gravada, Lucas? Vai ficar gravada. Ok, a gente tá entendendo aqui, tranquilo, tá? Tá bom. Cortou muito meu áudio? Não, eu tô com vontade de assistir novamente, entendeu? Depois. Tá bom. Tá empolgante. Eu vou falar... Então, eu vou seguir, porque essas três grandes ondas pentecostais vão ser muito importantes para chegar aonde nós desejamos, que é no movimento atual, movimento neopentecostal, tá bom? Okay. Eu dei aí o histórico, né? O histórico do movimento até chegar onde nós começamos aqui. A primeira grande onda pentecostal no Brasil foi com as igrejas Congregação Cristã e Assembleia de Deus. Essa primeira onda vai de 1920 até 1950, mais ou menos, tá? Foi quando essas igrejas vieram, começaram a se espalhar pelo Brasil, grandes campanhas de evangelismo, e essas duas igrejas têm algumas características aí, tá bom? Então, a congregação, ela fala que as línguas são as evidências do Espírito Santo na pessoa. O culto é marcado por sonhos e revelações, então é muito comum, num culto da congregação cristã, algum irmão se levantar e falar que tem uma mensagem do Senhor para algum outro irmão, ou para a igreja, ou enfim, tá? Eles acreditam nesse tipo de revelação e sonhos. Eles usam o véu, tá bom? Então as mulheres usam véu dentro da igreja. Eles têm os ósculos santos, que é os cumprimentos com os beijos santos, e eles têm uma abstenção, principalmente os mais tradicionais, tá? Eles não assistiam televisão, eles não se envolviam com assuntos políticos, enfim, eles se abstinham do mundo, vamos dizer assim, em volta deles, tá bom? A Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do Brasil. Começou em Belém, no Pará, tá bom? E ela se espalhou bastante no Brasil. Praticamente toda a cidade, todo povoado, você vai encontrar uma Assembleia de Deus. Eles afirmam que o batismo do Espírito Santo é quando você fala em línguas estranhas, né? Então, tem o Shabalahal, enfim, você já deve ter escutado alguém falar alguma língua estranha, igual o Zambelli falou aí do Xorroxó e tal, né? O cara falando alguma coisa assim nesse sentido. Então, eles afirmam que falar em línguas estranhas é uma evidência que você tem o Espírito Santo. Ambas, uma marca do movimento pentecostal que a gente não vai tratar muito hoje, mas talvez mais à frente a gente vai tratar, é que todas as igrejas de linha mais pentecostal, elas têm, em geral, elas acreditam que se você se afasta da igreja, é como se você tivesse perdido a sua salvação, tá? Então, não são poucas as vezes que você vai encontrar alguém de uma Assembleia de Deus que vai falar assim, eu tô no mundão, eu saí da igreja e agora Jesus não me aceita mais, Deus não me aceita mais, né? Porque eu tô fora da igreja, né? Isso é uma marca bem constante. Essas igrejas, elas defendem a perda da sua salvação. Essa aula sobre perda de salvação a gente vai ter mais para frente, tá bom? A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Eu vou seguir aqui, mas lembre que normalmente os movimentos pentecostais e neopentecostais, eles acreditam na perda da salvação, tá bom? A segunda grande onda foi aí a partir dos anos 60, 70, onde nós temos a igreja Deus é Amor, tá bom? Deus é Amor tinha programa na rádio, Deus é Amor era espalhado, tinha um pastor muito, muito forte chamado Davi Miranda, né? Ele era o fundador da Deus é Amor, ele espalhou Deus é Amor.
Ele morreu, acho que faz perto de 4, 5 anos que ele morreu. E aí a Deus e Amor perdeu bastante força depois da morte dele, tá? Mas foi uma igreja muito relevante no tempo dela. Ela acredita que não pode TV e rádio com asterisco, porque eles têm uma rádio, então pode a rádio deles, tá bom? Mas não pode assistir outras ou escutar outras músicas e outras rádios. As mulheres não podem usar maquiagem, nem usar calça e nem cortar o cabelo, tá bom? E os homens não podem andar sem camisa, nem usar shorts e nem usar barba, né? Bom, enfim, para um lugar frio, ficar sem camisa, até beleza, né? Agora dura um lugar quente, ficar sem camisa, mas faz parte aí das regras que essa igreja tem. Outra igreja muito importante nesse movimento foi a Quadrangular, tá bom? Então eles têm um texto lá onde eles têm 4 animais que falam em Ezequiel, e esses 4 animais eles entendem que representam Jesus, tá bom? Que Jesus é Salvador, batizador, que ele cura e que ele voltará. Então, são 4 etapas, vamos dizer assim, que acontecem na vida de alguém que encontra com Jesus. Primeiro, Jesus salva, depois ele vai batizar, depois ele vai te curar e um dia ele vai voltar, tá bom? E aí outras 2 igrejas importantes foi a igreja O Brasil para Cristo, né, que se espalhou bastante também, até fora do Brasil. Você vai encontrar o Brasil para Cristo no Paraguai, por exemplo, né? Então, mas continua com o mesmo nome, não chama Paraguai para Cristo, chama o Brasil para Cristo. E a igreja Casa de Bênção. E a Casa de Bênção ela vai ser importante nesse movimento. Por quê? Porque da Casa de Bênção vai sair um homem chamado Edir Macedo. E Edir Macedo vai montar a sua igreja, a partir da terceira onda, a Igreja Universal do Reino de Deus. Quem estava nessa Igreja Universal quando Edir Macedo montou? Estava Edir Macedo junto com um homem chamado R.R. Soares e um outro homem, um outro bispo chamado Valdemiro Santiago, né? Por questões internas e discussões internas, R.R. Soares saiu e montou a Igreja Internacional da Graça de Deus. O Edir Macedo afirma que Valdemiro Santiago tinha questões morais que não podia continuar na Igreja Universal, e Valdemiro sai e monta a Igreja Mundial do Poder de Deus, tá bom? E aí, tem outra igreja aí, a Renascer em Cristo, né? Que é a igreja, uma igreja também grande, influente dentro desse movimento. Não saiu da Igreja Universal, mas eles andam na mesma linha que a Igreja Universal aí, tá bom? E aí tem outras, né? Tem a Igreja Apostólica, enfim, Igreja Apostólica que o pastor é o Agenor Duque. Agenor Duque saiu da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Então, são alguns nomes aí, alguns nomes famosos, todos eles têm programa na TV, programa na rádio, são donos de emissoras, né? Então, você vê aí uma grande influência dessas pessoas e desses grupos. E tem também a Sara Nossa Terra. A Sara Nossa Terra é outra igreja importante, uma igreja que tem uma teologia bem parecida com a neopentecostal, mas acredita também que o que você faz com o seu corpo não afeta o seu interior, o seu espírito, tá bom? Então, eles têm essa linha de raciocínio também. E eu acho que tem uma quarta onda surgindo, né? Por exemplo, Igreja Mocotó com Giló, Maná do Céu. Enfim, vai saber o que essa igreja prega, o que ela acredita, né? Igreja Evangélica Jesus é Lindo e Cheiroso. Né? Então, Igreja Pentecostal A Voz de Cristo. É uma igreja que fala sobre os avós e avós de Jesus, né? Pelo modo que está escrito ali. Igreja Deus Peleador, salgando o lombo do diabo. E aí você vê, né? Igreja Pentecostal, uma porta para a salvação.
A igreja mesmo, ela tem 3 portas. Você tem que escolher qual que é a porta da salvação aí, né? A Igreja Internacional, né, com sua faixa aí, desencapetamento total. Se você é vítima de olho gordo, inveja, doenças incuráveis, vícios, dívidas, miséria, solidão, é infeliz no amor, cisma que foi vítima de trabalhos feitos na macumba para perder licitação na Caixa Econômica Federal, essa daí foi bem específica, né? Venha receber a prece violenta. Meu Deus do céu, né? Então, você vê aí um desencapetamento total da pessoa. E aí, algumas campanhas, né? Derrubando as muralhas de Jericó, 7 terça-feiras, às 7h20. Cura e libertação, quebrando maldições e amarras. E aí, um versículo tirado do seu contexto, né? Toda ferramenta preparada não prosperará. Campanha do emprego. Olha aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mais um texto fora do contexto, né? Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Outro texto fora do contexto. E aí você vê, né? Vem adorar e glorificar o nosso Pai, tal. Portas abertas para o emprego. 7 quarta-feiras do milagre. Pessoal, dúvidas até aqui? Perguntas sobre sobre a história do movimento até o momento? Não? Tá tranquilo, Lucas. Pode seguir por mim. Tá bom. Pode seguir, Lucas, tranquilo. Beleza. Eu queria colocar alguns pontos principais aqui do que os neopentecostais eles acreditam. Eles acreditam, primeiramente, na teologia da prosperidade. Qual que é a ideia da teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade é o seguinte: Deus tem todas as coisas, tá? E se você, com fé, não é ordenar, mas se você declarar com fé, você obtém todas as coisas que Deus tem, tá bom? Então, a ideia é o seguinte: quanto mais você declara e prova a sua fé, mais Deus vai te recompensar diante disso, né? Então, não à toa, você vai ver muitas dessas campanhas falando sobre você tem que fazer um sacrifício de fé, você precisa dar o seu dízimo, você precisa dar além do seu dízimo. Eu quero aqui 40 pessoas com 4 mil reais, porque Deus vai te abençoar, né? Você vai ter um emprego melhor, sua empresa não vai falir, vou tirar o diabo do seu corpo e por aí vai. Então, a teologia da prosperidade é uma teologia que acredita que quanto mais você dá e quanto mais você prova a sua fé, maior é a recompensa que Deus vai te dar, tá bom? Outro ponto principal é diabo e sofrimento, tá bom? Diabo é o causador de todos os males que acontecem na vida da pessoa, tá bom? Tudo de errado que existe na vida da pessoa, a culpa é do diabo, né? Deus é a nossa fé, eu já falei um pouco disso, né? Não se fala muito dos dons e do serviço na igreja, apesar deles acreditarem no dom de línguas, né? E no dom de línguas, principalmente. As igrejas são muito mais um lugar onde você vai, escuta da mensagem, dá o seu dízimo e espera a recompensa do Senhor. Não há uma ênfase em servir ao Senhor, né? Há muito mais uma ênfase de receber as coisas do Senhor. A Bíblia é um livro usado pelo pastor apenas, tá? Então, não é muito comum você ver pastores dessas igrejas falando: irmãos, leiam a Bíblia essa semana, leiam texto tal, incentivo vocês a buscarem. Não, a Bíblia é usada apenas pelo pastor e, de alguma maneira, é ele que traz a interpretação da Bíblia, tá? E, que nem eu falei, quanto mais longe da igreja você estiver, você perde a sua salvação. Esses são alguns pontos principais aí.
tranquilo até aqui, né? É isso que eles acreditam. Se você já vê algum dos programas na TV, você vê que a ênfase é sempre essa, né? É o diabo, é o sofrimento, é o dízimo e é a bênção, né? É bem por aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Se não, vou seguir. Essas características a gente enxerga muito, muito facilmente aqui na região também. Como já comentei já em outros momentos, né? Já chegou a participar de algumas outras igrejas e essas características a gente vê elas muito, muito exacerbadas, muito à flor da pele. Né? Dá para entender bem essas características quando a gente já se depara com essas situações. Isso mesmo, a gente vê muito essas, em algumas igrejas aí da região de fato, né? A gente já vai entrar em alguns textos, mas eu vejo, por exemplo, a questão do diabo, né? Ser o causador de todos os males, né? Então a pessoa de alguma maneira, aquilo que a gente falou na primeira aula sobre a queda do homem, né? E que o homem ele carrega em si as marcas dessa queda, a nossa natureza é pecaminosa e nós temos uma tendência a cometer o pecado. De alguma maneira essas igrejas elas colocam a culpa do nosso pecado muitas vezes no diabo, né? E não na nossa culpa mesmo, naquilo que a gente faz de errado e que temos a graça de Cristo para nos perdoar. Então, vamos dizer assim, você tem aquele negócio da maldição hereditária, né? Então, se o casamento do seu pai não deu certo, o casamento do seu avô não deu certo, o seu casamento não vai dar certo também. Porque tem um demônio que está estragando o casamento da sua família. Tem um demônio familiar aí, né? E ele está causando mal no casamento da sua família. Então, bom, gente, o diabo, ele é uma realidade, né? Ele anda ao derredor. Mas nessa questão em especial, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que, de fato, um casamento pode acabar por razões do nosso pecado, né? E não porque tem o diabo, um espírito causando mal na família. A gente vai falar um pouquinho mais disso em alguns textos que a gente vai ver aqui, tá bom? As bases bíblicas que esses grupos usam. E agora eu gostaria o seguinte: nós estamos aqui em 11 pessoas e tem 2, 4, 6, 8, 9, 10 textos, tá bom? 11 comigo, né? Então tem 10 pessoas na sala, tem 10 textos aí. Eu gostaria que cada um pudesse ler, eu vou dar aí uns minutinhos. Muito bem. Roberto, Valna, vocês já leram Levítico? Sim. Já. Compartilhe um pouquinho aí o que vocês leram. Vamos lá. Levítico 26:8 diz: 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Muito bem. Algum comentário sobre esse texto? Não, por enquanto. Deuteronômio? Alguém que pegou Deuteronômio? Nozes aqui. Ó. Quer ler, Elisô? Quero. Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda,
e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Muito bem. 2 textos aí que mostram vitórias, né? Vamos dizer assim. Então, você vai ser o cabeça, não cauda, você vai ser o principal. Se 5 vier contra você, eles vão cair. Se 1000 vier contra você, você vai sair vitorioso. Então, são palavras de vitória, vamos dizer assim, né? Quem pegou Malaquias 3? O texto, acho que mais usado pelo grupo, tá bom? Foi. Espera só um minutinho eu me ajeitar aqui na Bíblia. Tá bom. Sabe, esse negócio de tecnologia não é muito comigo, viu? Eu tenho uma certa dificuldade para me achar na... Que ironia do destino, hein, João? Ironia. Tá aqui. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor Deus dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha só. Então, esse é o texto mais usado pelo grupo, tá? Ponham-me à prova, dá o dízimo e eu abro as comportas do céu para você. Então, o grupo acredita que, de fato, por exemplo, se eu quero ter a bênção de um carro, esse carro já existe no Senhor. O que eu faço? Eu dou o dízimo e peço com fé, e esse carro vai se tornar meu, né? Eu vou receber as bênçãos dos céus. Jeremias 29:11. Quem foi que leu esse? Foi Zamba também, né? Lucas, Oi. me permita fazer. Oi. Você deu o exemplo aí do carro. Eu gosto sempre de contar isso, porque uma das coisas, quando a gente veio para aqui para Paulo Afonso, a gente procurou, né, uma igreja para se alimentar da palavra e tal, e em uma delas estava acontecendo alguns eventos, né, de alguns pastores que vinham de outras, das principais e tal, e aí num desses eventos falando sobre a prosperidade, e na ocasião aconteceu uma coisa que me deixou muito constrangido, e foi a gota d'água de eu não participar mais da igreja, que foi exatamente isso. O pastor que veio de fora, ele falou abertamente que o pastor da igreja daqui era um pastor muito dedicado, precisava de um carro, e que ele tinha certeza que no final do culto o pastor iria receber um carro novo. E isso, não sei se aconteceu, mas foi uma coisa que me deixou muito constrangido e eu realmente não voltei mais. Pois é. Então, esse provavelmente foi um texto que ele usou para defender isso, né? Traga o seu dízimo, ponha a minha prova e eu abro as comportas do céu aí, né? Foi. Pois é. Jeremias 29:11. O que fala lá? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Muito bem. Então, são palavras aí de vitória, de conquista, né? E de bênçãos, né? Então, são textos que esses grupos defendem vez após vez. A grande questão com relação a esses textos é que esses textos falam de mandamentos, promessas e advertências. Os textos, dentro dos seus contextos, eles estão falando de obrigações e penalidades de Deus para com Israel, e não para mim e para você diretamente. Esses textos, eles estão falando de uma aliança de Deus com Israel. E quando você tira esse texto do seu contexto, você esquece que, para essas bênçãos acontecerem, Israel tinha que seguir os mandamentos do Senhor. E caso eles não fizessem isso, tinham as penalidades. Então não era só bênção, tinha a parte das maldições também. Mas quando esse grupo neopentecostal usa esses textos, eles usam só a parte das bênçãos aplicadas direto para nós. Gente, isso daí é
aquilo que a gente falou na aula passada, tirar o texto do seu contexto e aí você faz uma salada, você mistura tudo, né, e o negócio fica bagunçado aí. Então, na interpretação bíblica, é importante saber quem fala, para quem fala, antes de assumir que qualquer passagem é para nós. Esses 4 textos não estão falando diretamente para mim e para você. Esses textos estão falando para Israel, tá? Então, Deus tinha uma aliança com Israel, uma aliança que era bênção quando Israel seguia e amava ao Senhor e adorava ao Senhor. Mas tinha as punições e as advertências quando eles não faziam isso, tá? Então, o dízimo aí, né, que tanto se usa, esse texto está dentro de um contexto de aliança de Deus com Israel, e não é um texto que a gente deve falar assim, eu estou dando meu dízimo, cadê minhas bênçãos? Né? Por que eu não recebi? Eu estou dando meu dízimo, olha o que Malaquias fala. Só que Malaquias está falando para Israel, Malaquias não está falando para você ou para mim nesse texto, né? Então, esse daí é um outro estudo que a gente pode fazer, né? Mas e aí, como é que a gente... O Antigo Testamento serve para quê? O Antigo Testamento vai servir para apontar a Cristo, apontar os princípios também que nós devemos seguir, né? O Novo Testamento, ele não fala de dízimo, ele fala de ofertas. E Paulo em Coríntios, ele vai falar que a oferta, ela tem que ser de um coração grato, alegre em ofertar, não como obrigação. E não fala nada se a oferta vai render 3 vezes mais, você vai ganhar o carro, não fala nada disso. A oferta é uma dedicação que você faz ao Senhor. Quando você oferta para o Senhor, esta oferta é você falar assim, Deus, está aqui o meu momento de adoração ao Senhor. Estou adorando ao Senhor com os meus recursos, inclusive, né? Então, isso pode ser 10%, mas eu conheço muita gente que oferta 90% das suas entradas, né? Cara, oferta 90% e vive com 10%, né? Então, você vê aí como a Bíblia ela vai tratar desse assunto também. E essa pessoa que eu conheço que oferta 90%, ela não está falando assim, eu oferto 90% para ganhar 90% de Deus, não. Ela está falando que eu estou ofertando de coração, porque eu sei que eu posso ofertar mais e viver com menos, né? Então, esses textos eles têm que ser avaliados dentro dessa perspectiva de relacionamento de Deus com Israel. Quem leu Salmo, Jó e Tiago? Alguém? Quem leu esses textos poderia compartilhar um pouquinho? Quem leu Salmo 1:3? Foi eu, Daiane. Vai lá, Daiane. É como árvore plantada, à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Muito bem. Tudo que ele faz, prospera, né? Então, aí a ideia da prosperidade. Jó 36:11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Muito bem. Delícias, ou algumas versões vão falar seus anos em prosperidade. Tiago 5:15. Alguém leu esse texto? Essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Muito bem. Então, aí, falando também, né, que uma oração de fé é capaz de curar as pessoas doentes. Então, esses 3 textos é importante também entender o conceito que a palavra tem e o contexto histórico onde esses textos acontecem, né? Prosperidade na Bíblia não significa necessariamente ser rico, tá? Não significa que você vai receber as bênçãos, dinheiro, carro, casa, enfim. Prosperidade na Bíblia significa felicidade, significa bem-estar, significa bênção também, né? Mas é o resultado de amar e servir ao Senhor. Prosperidade não é ausência de males, mas é a presença fiel do Senhor ou com o Senhor, tá bom? Prosperidade significa
andar mais perto do Senhor. A oração da fé com cura, né? Mas a doença não era necessariamente física, ela também pode envolver pecados, restauração, alívio de dores com óleo, enfim. Não é ou não significa necessariamente que que a oração que você faz, ou que um pastor faz, ou que um presbítero faz, vá curar, tá? Esse texto, ele fala que é importante ter oração, mas muitas vezes essa doença não é uma doença simplesmente física. A oração vai levar a pessoa a reconhecer as condições espirituais dela também, tá? Então, queria deixar isso bem claro. É importante os conceitos que as palavras têm e o contexto que ela tem. Não é porque apareceu prosperidade que significa você milionário, né? Prosperidade não é ser milionário, né? Ela tem um outro significado aí. Perguntas até aqui? Considerações? Tudo tranquilo. Então tá bom. Até sobre essa questão de oração para trazer cura, é muito comum você escutar pessoas que estão enfermas e de pastores dessas igrejas que às vezes visitam essas pessoas, ou mesmo no culto, elas chegam doentes, cegas, mancas, e aí o cara começa, né? Você tem fé? Tem. Então você está curado. E aí a pessoa fala, agora eu estou enxergando, né? Agora eu estou andando e tal, né? Eu lembro de um texto de um desses cultos da Mundial do Poder de Deus que supostamente um cego passou a enxergar, mas era visível que o cego continuava cego. A gente escuta histórias de pessoas que fazem visitas e falam assim, se você tem fé, você vai ser curado, né? Às vezes o cara é paralítico, o cara está numa condição ruim, e aí quando a pessoa não é curada, o que o pastor fala? Faltou fé para você. Por isso que você não foi curado, porque faltou fé. Eu não consigo ver alguém que tenha tido mais fé do que Paulo, por exemplo. E lá em Coríntios, fala que Paulo pediu por 3 vezes, ele rogou 3 vezes ao Senhor para tirar um espinho da carne, que era um sofrimento que ele tinha. E o Senhor falou, a sua fé se aperfeiçoa, a sua força se aperfeiçoa na fraqueza, né? E Deus não removeu o sofrimento que Paulo tinha. Então, o sofrimento vai fazer muitas vezes parte da vida do cristão. Isso não significa que ele tem pouca fé, né? Pessoas de muita fé podem passar por sofrimento. E isso vai fazer parte da vida do cristão e vai ser muitas vezes para crescer com o Senhor, aprender mais o Senhor, né? Eu lembro do texto que fala de Jesus, né, quando ele cura um cego, as pessoas falam, por que ele está cego, né? Foi culpa dele? Foi culpa do pai dele? Deus fala, não, isso daí é para a glória de Deus, é por isso que ele está nessa condição. Enfim, um comentário aí sobre curas, tá? Vamos rapidinho aí para a gente conseguir chegar até o final, né? Ageu, alguém leu Ageu? Ageu 2:8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Então, esse texto também está falando da aliança de Deus com o povo, tá? Importante da interpretação das Escrituras dentro do seu contexto. Marcos 10:27, alguém leu esse texto? Tanto Marcos quanto Filipenses, Marcos 10:27 fala que tudo é possível, né? Tudo é possível para o Senhor. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Só que o texto não está falando de tudo é possível, né? Então, sei lá, eu quero ter as minhas bênçãos, eu quero ter o meu carro, quero ficar são, quero ficar isso e aquilo, tudo é possível, logo isso vai acontecer. Não. O contexto está falando sobre a salvação do ser humano, que é algo impossível para o ser humano alcançar a sua própria salvação. Ele precisa do Senhor para salvá-lo, né?
E Filipenses é aquele texto muito conhecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos carros têm isso. A carroceria de caminhão, às vezes, está rodeada disso, né? Tudo posso naquele que fortalece. Só que o versículo anterior fala, eu posso passar por dor, posso passar por sofrimento, por fome, posso ter comida, posso não ter. O Senhor me ensinou a passar pelas mais diversas situações. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o contexto aí faz toda a diferença. Eu vou passar rapidamente sobre isso, tá? E depois, quem quiser e tiver interesse, aliás, eu vou voltar um negócio aqui. Satanás causa os males na vida, né? O Senhor tem tudo de bom para você. A fé é a chave para destrancar as bênçãos. Sua fé é demonstrada pelas campanhas e dízimos. Você pode ser o cabeça, o principal. Seu dízimo é a prova da sua fé. Quanto maior fé, maior bênção. Então, deu para ver que os textos defendidos eles estão fora do seu contexto, fora das alianças de Deus com o povo de Israel. E fora, por exemplo, do relacionamento de quem é o homem, né? O homem não é um Deus em potencial. O homem é criatura. Deus criou o ser humano, né? Acaso esse texto de Romanos 9:20 é muito interessante, né? Acaso o homem pode falar por que você me fez assim? O homem pode discutir com Deus. Então, quando alguém fala assim, você tem que declarar, você tem que ordenar ao Senhor que traga as bênçãos para você. Gente, isso não é ensino bíblico, né? Deus é o Senhor, não a gente, né? É Ele que traz as bênçãos e traz muitas vezes o sofrimento e permite que nós passamos por doenças, sofrimentos, muitas vezes até questões dos nossos próprios pecados, né? Muitas vezes questões para nos ensinar, para a gente crescer com o Senhor, enfim. Quais são os meus direitos, né? Quais são os meus direitos? Vocês receberam o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Cristo. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que ainda não terminaram. Então, Paulo mesmo fala das dificuldades e sofrimentos que ele teve, né? Então, Paulo foi alguém muito sério com o Senhor, alguém que viveu próximo de Cristo, né? Que recebeu a missão do Senhor de ir pregar para os gentios. Boa parte do Novo Testamento foi ele que escreveu, e mesmo assim ele está falando, né? Que ele passou por sofrimentos, passou por dificuldades, né? Então, e aí um desafio, né? Os falsos mestres. A Bíblia fala muito deles, e principalmente que tem gente que vai surgir buscando simplesmente a ganância, dinheiro, né? Fama. Essas pessoas que estão atrás dessas coisas são falsos mestres, são falsos profetas, né? Não são aqueles que de fato estão querendo pregar e ensinar a palavra do Senhor. Eles estão atrás de dinheiro, eles estão atrás de fama, eles estão muitas vezes moralmente errados. Então, todos esses são falsos mestres. A Bíblia ensina que não devemos escutá-los. Como é que a gente pode ajudar, então, alguém que vem de uma igreja ou participa dessa igreja ou já participou de uma igreja assim, né? Então, lembre que a verdade de Cristo é que liberta. Esteja pronto, porque essas pessoas podem passar por momentos de decepção. Muitas vezes elas vão sair da igreja, vão se sentir culpadas, vão achar que perderam sua salvação, vão se sentir culpadas porque elas vão achar que não têm fé, né? Poxa, olha, eu fui lá, eu pedi com tanta fé, eu dei a minha casa inteira, vendi minha casa, dei todo o dinheiro para receber as bênçãos e nada aconteceu, estou decepcionado com Deus. Então, é importante estar do lado dessa pessoa para que ela entenda que essa decepção, na verdade, não é para com Deus. Talvez ela precise entender verdadeiramente quem é o Senhor. E a gente usa as Escrituras para aconselhar essas pessoas a seguirem o caminho do Senhor, entender que muitas vezes elas foram enganadas, foram desviadas do caminho correto, né? Lembrar que a salvação é graça de Deus. E a fé não é a fé que salva, mas a fé é um meio
para a salvação. Né? Então não é assim, quanto maior a fé, maior a resposta. Não. Se você tem fé, essa fé é o meio para ter a salvação. A obra quem faz é Cristo, né? Então quando eu vejo esses... Você precisa fazer o sacrifício para receber a bênção do Senhor. Jesus Cristo já fez o sacrifício por nós, né? Nossos sacrifícios não movem a Deus, né? O mover de Deus... Você precisa declarar o mover de Deus. Não, gente, quem somos nós? Quem é o ser humano? Né? Então, eu sei que eu dei uma corrida aí nesse final, mas eu acho que depois vale a pena ler os textos que estão ali na apresentação e ver como a Bíblia trata quem é o ser humano, quem é Deus, né? Ver que, de fato, é o Senhor que nos liberta, nos conduz, nos dá vida, e que muitos desses pastores, eles são falsos mestres, eles estão atrás de lucro, de ganho, né? Eles estão atrás de, muitas vezes, desviar o povo a fim de ter a sua prosperidade, né? A prosperidade dos próprios pastores. Então, queria deixar isso para o final mesmo. O neopentecostalismo, ele é uma seita dentro do cristianismo. Eles excluem a salvação pela graça, eles colocam os sacrifícios, eles ensinam coisas que não são bíblicas, tá? Não são bíblicas. E então nós devemos ter muito cuidado com esses ensinos e também estar próximos às pessoas que frequentam essas igrejas a fim de que elas entendam a verdade do Evangelho, a verdade da palavra do Senhor, tá? Enfim, eu gostaria de saber se vocês, o que vocês acham disso, escutar um pouquinho de vocês aí, esses momentos finais, se ficou alguma dúvida para trás, se ficou alguma consideração a fazer, alguma coisa que vocês querem perguntar. Tudo bem? Beleza, gente. Então, terminar, a gente pode... Você não estava me escutando antes, não? Eu estava falando. Você está me escutando agora? Estou escutando agora, Robson. Nem tinha visto que você estava aí. Eu só que desde o começo. Não sei o que aconteceu aqui no telefone. Tirando o Cristo da equação aí do Evangelho, né? Então, quer dizer que a gente percebe muito que essas pessoas estão focadas tanto muito na bênção, né? Nas promessas, né? Do bom, né, que o Evangelho pode dar, mas tirando o Cristo da equação, em que sentido? O sofrimento de Cristo. Você falando como que essas pessoas, né, que às vezes cobram da bênção e às vezes se sentem até que a fé não está sendo, que eles têm uma fé suficiente porque estão sofrendo, né? Se a Bíblia diz que eu tenho essa fé, por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho a bênção? Por que eu não tenho o carro? Então, assim, é interessante para mim, né, só uma colocação aqui, ver como que elas estão completamente anulando o sacrifício de Cristo na cruz e o sofrimento de Cristo. Mas Cristo não sofreu, Cristo não apanhou, né, não teve uma coroa de espinhos colocado. Então, quer dizer, ele como filho de Deus... Faltou fé para Cristo, né? Ele teve sofrimento, ele não ganhou o tempo todo no sentido de tudo foi bênção, tudo foi um mar de rosas, né, para ele. Então é interessante ver como eles barateiam, acho que é uma palavra isso, barateiam o sacrifício de Cristo na cruz por uma questão de só querer viver na bênção e no bem-estar, né? É verdade. Isso acontece muito, né? Enfim. E é muito comum essas igrejas neopentecostais falarem muito pouco de Cristo. Muito pouco. Né? Então, o foco mesmo são as campanhas, é o dízimo, é a minha bênção, é aquilo que eu vou ganhar, enfim. E nos dons também, Lucas, você falou dos dons, não falam dos outros dons, porque só os dons da língua, da visão e da profecia, né? Por que a ênfase é nas línguas, principalmente, né? No dom de línguas? E por que não a ênfase em todos os outros dons que a Bíblia fala, né?
esses dons são mais visíveis, né? Vamos dizer assim. Então, quando uma pessoa fala uma língua estranha, olha lá, aquela pessoa está cheia do Espírito, né? Então, de alguma forma, olha, a pessoa cheia do Espírito ali, né? Olha, a pessoa está profetizando, nossa, aquela pessoa está cheia do Espírito. E aquele irmãozinho que chega mais cedo e limpa as cadeiras da igreja, né? E aquele outro que está ajudando a organizar o estacionamento, né? O dom de serviço que aquela pessoa tem, esse dom parece que está de lado, né? Esse dom ficou rejeitado. Eu não vou ter tempo aqui para falar sobre dom de línguas, tá? Até porque a palavra língua que aparece no Pentecoste não é língua estranha, mas é idiomas. Então, aquele momento em Pentecoste não foi assim, Pedro falando alguma coisa assim. Mas Pedro estava falando a sua língua e os ouvintes escutaram no seu próprio idioma, né? Então, é como se um pastor americano chegasse aqui no povoado de Cerquinha e quando ele abrisse a boca, todo mundo lá de Cerquinha entendesse o que ele falasse, sem ele falar inglês e sem as pessoas aqui sem ele falar português e sem as pessoas aqui falarem inglês, entendeu? Ele falou e as pessoas entenderam, né? Isso sim foi o dom de línguas. Agora, falar línguas estranhas, Paulo, inclusive, recrimina isso em 1 Coríntios. Ele fala que se você fala línguas estranhas e não tem alguém que interprete, esse dom não deve ser usado nas Escrituras, né? Então, eu também não sei porque a ênfase tão grande nesses dons, em especial, tá? Tem tantos dons que a Bíblia fala, né? Tantos dons, e a ênfase sempre cai nesses dons, né? A questão dos dons eu não pude entrar com muito afinco, né? Os pentecostais também têm uma linha de raciocínio mais próxima a dons assim visíveis, né? Como línguas, profecias, né? Mas eu não... eu acho que aí a gente discorda um pouco, talvez eu, Zambelli, a gente tem uma visão um pouco diferente sobre os dons que os pentecostais acreditam, mas os neopentecostais, eles já estão muito mais interessados na questão financeira, vou dizer, viu? Eles estão em outra pegada aí, os dons, eles são muito, muito pouco, né? E a questão do demônio. A questão do demônio também, né? Então a pessoa tem obesidade. Ela come sem pensar. E aí fala que a culpa é do demônio, né? Eu preciso ir lá na igreja, o pastor precisa tirar o demônio de mim porque eu tô obeso, né? Gente, não foi o demônio que fez você comer aquela torta de chocolate inteira, né? Foi você mesmo que comeu a torta de chocolate inteira. Então, existe aí um peso sobre isso, né? O demônio fez isso, o demônio fez aquilo, eu preciso ir lá na igreja, o pastor precisa impor as mãos e tal, não sei o quê. E, gente, não é, né? Não foi nada disso. Tem dois... Eu vou falar isso agora, eu termino de falar também, senão não vou falar muito. Tem dois extremos que precisam ser evitados, tá bom? Um é que o demônio faz tudo, e o outro é que o demônio não faz nada, né? Então, acho que foi o próprio C.S. Lewis no livro dele, Cartas do Demônio ao Seu Aprendiz, alguma coisa assim, que fala, né, que os dois trabalhos que eles fazem é para que o demônio ganhe voz, né, ganhe púlpito, que o demônio fique em evidência, ou que as pessoas finjam que ele nem existe mais, né, que ele não tem atuação nenhuma no mundo, né? Então, esses dois extremos precisam ser evitados e a gente busca ter uma visão coerente com o que a Bíblia ensina, tá? Então, ele tem... Pode falar, amor. Não, desculpa. O que eu ia falar é que a internet aqui tá bem ruim, mas caiu um pouco, mas o que eu queria falar também a respeito disso é que eles prezam muito pela experiência, né? Pela você sentir e não pelo relacionamento com Jesus, né? O pentecostalismo, né? O pentecostal, para que você viva experiências, né? De falar em línguas, de milagres, de sonhos e visões, e não daquele relacionamento constante com a palavra de Deus,
em oração, conhecendo, né, a Cristo intimamente, né, e desfrutando dele, mas a busca por essas, enfim, essas experiências sensacionalistas, assim, ou... Inclusive a palavra de Deus, ela não é muito incentivada à leitura dentro dessas igrejas, né? Então, que é uma pena, né? Então é muito comum pessoas, aqueles irmãozinhos, irmãzinhas que às vezes estão na igreja, vão abrir a Bíblia e vão comparar o que tem visto na igreja e vão ficar decepcionadas com o que tem visto, né? Vão procurar outras igrejas e por aí por diante, né? Então, de fato, eles prezam a experiência em si, né? E não simplesmente o seu relacionamento com Deus, a leitura da Bíblia e coisa desse tipo. O que mais, gente? Mais alguma questão, comentário? Dúvida? Deixa eu fazer só mais um comentário. Eu gosto de falar, dá para perceber, né? Em relação à questão das línguas, e se tratando de língua enquanto dom, né, era uma das coisas que eu nunca entendia, ou eu tentava entender e não achava fundamento. É exatamente isso, você falar de línguas, né, o xalalá, não sei das quantas, e aí vinha uma língua aqui, e eu ficava pensando, poxa, se isso de repente é um dom, e isso ele vem para glorificar a Deus, para nos interpretar, para falar com a palavra, por que a gente não sabe o que significa isso? Por que tem que ser uma coisa que ninguém entende, ou que ninguém acha em dicionário nenhum que significa o xalalá das quantas? E eu digo, cara, e aí eu via, não, isso é um ungido de Deus, né? Isso é ungido do Espírito Santo. Eu digo, cara, eu acho que esse ungido está meio distorcido, tem que regular esse megahertz aí, essas coisas, poder repassar para os outros, porque eu não estava entendendo. Isso também era uma coisa que me trazia uma repulsa, que eu ficava, poxa, eu não estou entendendo isso. Aí vinha como um tom de charlatanismo, e aí vinha junto com a teoria da prosperidade, isso não me entrava, engasgava aqui, Então, isso certo, amigo. Tá certo. Aí, então, assim, isso me deixava, sabe, e assim, lógico, aí a gente passa a estudar e tal. Hoje foi super interessante essa interpretação de realmente, quando fala das línguas, eram povos estrangeiros que realmente, como você falou, um norte-americano, um alemão, um chinês vinha falar alguma coisa e a gente não entender. E ter que ter essa interpretação. Então, o que me faltava, e eu não consegui entender, exatamente esse intérprete, que me trouxesse esse entendimento e que eu saberia que essa palavra ia reverberar de forma positiva, como um dom, por exemplo, né? Mas, poxa, muito bom. Hoje gostei muito. Achei até rápido, achei que ia mais um pouquinho para frente. Rapaz, eu achei que eu gastei bastante tempo aqui, enfim. Passamos um pouquinho... Vocês desculpam aí, tá? Mas eu tô aberto. A gente continua a discussão. Se tiver dúvida, vamos lá. Mas eu acho que é isso mesmo, viu, Roberto? A Bíblia condena esse tipo de linguagem que eles chamam de língua dos anjos, né? Mas se você olhar nas Escrituras, toda vez que um anjo apareceu para dar uma mensagem, foi clara. Não foi, e o cara ficou assim, poxa vida, o que será que eu tenho que fazer agora, né? Toda vez que um anjo apareceu, ele deu uma mensagem e falou assim, por exemplo, Gideão, vá, prepara a guerra, prepara a batalha, você vai lutar e você vai vencer. O anjo deu uma mensagem clara, na língua do cara, o cara entendeu a mensagem e foi. Agora, o que acontece nessas línguas estranhas, eu acho que é muitas vezes isso, né? Olha como eu sou ungido, olha como eu estou num nível espiritual superior, né? E, enfim, eu lembrei agora de um comentário aqui, Lucas. É interessante para mim ouvir na brincadeira, a gente falando de dom de línguas, né? Você fala do xalalalala, porque não é o som que eu escuto em dom de línguas e em igrejas americanas neopentecostais. Então você vê, eu li sobre isso a respeito de um estudo sobre isso, que se é a língua dos anjos, se realmente é a língua dos anjos, seja você numa igreja pentecostal nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, no Brasil, o som, de repente, deveria ser similar. E não é isso. Tipo, eu já estive em igrejas pentecostais, com amigos, visitando tudo, né? E pessoas próximas. O som do falar em línguas não é esse som que vocês estão fazendo. Então, quer dizer, não é a língua dos anjos? Não seria tudo a mesma coisa? Mas você vê que tem uma certa
tendência de trazer a sua língua natal, né, sua língua mãe que você fala, para quando você começa a falar essa língua dos anjos. Que é interessante, esperei um pouquinho, mas não é a língua dos anjos? A língua dos anjos não é a mesma para todo mundo, independente da nacionalidade e da sua língua mãe? Isso que é interessante, essa colocação também. Uhum. Pois é. Eu lembro, eu tinha um amigo que era da igreja quadrangular. E a gente, na faculdade, a gente tinha um grupo de estudo bíblico bem interessante. A gente tinha um pessoal que era católico, um pessoal que era... Tinha um budista, né, no grupo, tinha alguns pentecostais, tinha alguns de igreja tradicional e tal, e a gente tinha esse grupo ali era bem legal. E uma vez eu estava dando carona para esse amigo, e ele falou assim, você já foi batizado pelo Espírito? E eu falei, já fui batizado pelo Espírito. Por quê? Porque eu creio que quando você aceita a Jesus, no momento que você aceitou a Cristo, o Espírito passou a habitar em você. Naquele momento você foi batizado pelo Espírito. E eu expliquei isso para ele. No momento que eu aceitei a Cristo, eu fui batizado. Ah, você já falou em língua, então? Eu falei, não. E ele deu até uma ajeitada no carro assim. Eu já. Tipo, olha, eu tô, né, num nível assim, eu já falei em língua. Eu falei, é mesmo? Fui batizado, tive revelação, tive profecia, falei em língua. Eu falei assim, tá bom. E aí eu fiquei de olho um pouquinho nele assim, tava vendo, o cara traiu a namorada dele, o cara tava vivendo uma vida tão longe das escrituras, tão longe. E aí eu comecei a acompanhar ele um pouquinho mais de perto nas escrituras. Porque é legal. Bom, eu não vou duvidar que você teve essa experiência, vamos dizer assim. Eu não estou questionando sua experiência. Poderia, mas eu não vou questionar a sua experiência. Mas vamos caminhar aqui na palavra, vamos ver o que o senhor está falando e tal. E a gente começou a estudar um pouquinho mais as escrituras e ele foi abrindo os olhos para a vida dele, inclusive, né? Então, você teve essa experiência, mas, cara, sua vida tem que ser marcada por uma experiência com o Senhor, que não vai ser falar em língua, profetizar e tal, mas vai ser, eu vou obedecer os mandamentos de Deus. Eu vou viver de acordo com a palavra dele, né? Enfim, por aí vai, né? Então, eu acho que às vezes acontece, né, das pessoas terem esse tipo de visão com relação aos dons. E lembrando que o dom não é para você, o dom é para servir a igreja de Cristo, né? É para isso que são os dons. Então, mais algum comentário, gente? Alguma consideração? O dízimo, só mais um, prometo. Vai lá. Você falou do dízimo, e Deus falando a Israel, ao povo de Israel. Então, o dízimo não é para gente. Eu creio que o dízimo não é para gente. O 10%. 10%. Eu acho que 10% é um bom número, mas você não precisa ficar preso nele. Tá? Que nem eu falei, o Novo Testamento, ele vai falar de dízimos e ofertas. Isso pode exceder 10%. Tá? Então, o dízimo era uma lei de Israel. E também, se você for pegar na lei mesmo, isso não dava necessariamente 10% do que a pessoa tinha, tá? Mas no Novo Testamento, Paulo vai falar de dízimos e ofertas, e muitas vezes pode exceder 10%, mas ele fala de ofertar de acordo com a sua condição de coração e com alegria. Né? Sacrificialmente. Sacrificialmente. Então, eu não ficaria preso ao número 10%. Eu acho que 10% é um bom começo, tá? Mas não precisa ser necessariamente o fim em si mesmo. E que nem eu falei do caso do cara lá, né? Um fazendeiro, muita condição financeira, né? Ele vive com 10% e oferta 90% para missões, para pastores, para igrejas, enfim. O cara vive com 10% do que ele ganha, né? E ele tem experiências muito interessantes, né? Ele tem uma fazenda em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, e o pessoal em volta fala assim, por que só na sua fazenda chove e nas fazendas vizinhas não chove? Então, algumas coisas que só Deus pode fazer mesmo, né? Mas, enfim. A aula de hoje gerou muitos comentários, não foi?
Gerou? Não, é sério, eu tô aqui calada, mas vem tanta coisa na cabeça porque eu não me sinto à vontade de estar falando por aqui. Sei lá, não gosto. Mas foi muitos assuntos abordados que realmente, tipo assim, são coisas, um exemplo da língua mesmo, né? Roberto falou e eu também concordo um pouco com o Roberto. Eu tinha muitas dúvidas sobre isso, né? De línguas, como seria isso e tal. E foi bem esclarecido e rápido, né? Foi claro. E uma das coisas que eu vi no versículo acima do que eu li, lá em Salmo, é que ele fala, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, né? Esse negócio da prosperidade, né? A satisfação no Senhor. E às vezes as pessoas pensam que é só dinheiro, né? Que satisfaz a gente. Às vezes a gente não pensa na saúde, na felicidade da gente ser abençoada pela graça de Deus. Às vezes já é encoberto. Em relação a línguas, eu estava lembrando, eu já tive algumas experiências, sabe? Uma vez eu, quando criança, fui convidada para ir para uma igreja, aí foi eu e meu irmão, chegou lá, aí tinha uma mulher que fazia o som de um telefone, fazia... A mulher ficava gritando na igreja, né? Aí eu e meu irmão olhou assim pro outro, né? Aí pronto, daqui a pouco o homem lá começou a falar em línguas, ninguém entendia nada, e a mulher gritava, menina, mas pense no estranhamento que foi pra gente ali, quando aconteceu isso, e era criança que a gente não entendia mais, não entendia nada ainda. Ficou até com medo, né? E eu acho que esses momentos aqui está sendo muito bom para a gente entender um pouco da religião dos outros, respeitar, né? E saber também como agir. Outra coisa, não estou dizendo, eu fiquei calada aqui, mas tinha tanta coisa que eu queria te falar. Outra coisa que você falou, né? Que geralmente nessas igrejas, eles não incentivam tanto o estudo da palavra. E é exatamente isso. É exatamente isso. Quando a gente conhece a palavra de Deus, esse tipo de coisa a gente não deixa acontecer. A gente não deixa ser influenciado por esse tipo de atitudes que eles fazem as pessoas seguirem, né? Porque conhecendo a palavra de Deus, Deus não vai estar falando aquilo. Então, por isso que é importante a gente, como cristão, estar estudando, né? Sempre procurar estudar mais, estudar a Bíblia, ler livros teólogos. Muito bom. É isso. E foi muito bom. Excelente, Dani. Muito bom. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Talvez a minha dúvida fique para um outro momento por conta do horário, mas só colocar aqui que em um momento eu assisti uma pregação e aí esse pastor ele falou da maldição hereditária. E isso ficou tão forte por conta de uma situação na minha família que eu acabei identificando. E aí, será então que realmente essa maldição hereditária, ela é tão forte assim, ela faz sentido nas nossas vidas? E aí o meu avô sofreu com alcoolismo, o meu tio materno, o meu irmão. Isso faz sentido para as nossas vidas? E hoje você citou, né, um pouquinho. Em algum outro momento eu gostaria de ouvir mais. Tá bom. Você está naquele grupo do WhatsApp, do Silvânia? Tá? Eu vou compartilhar um vídeo que o Abdênago, um rapaz que é um pastor que é da... Isso, o Ricardo sabe quem é o Abdênago. Ele tem um estudo muito bom sobre isso, sobre maldição hereditária. Eu vou compartilhar lá no grupo, tá bom? Eu acho que ele vai explicar de uma maneira bem mais completa do que eu faria agora. Pode ser? Obrigada, pode sim, Lucas. Ele aborda muito bem esse tema e eu acho que vai ser bem edificante. Beleza, gente. Mais alguma questão? Não várias, mas a gente vai ficar aqui até a hora do almoço, né? Porque... Gente, fiquem à vontade de escrever lá no grupo, tá bom? Fiquem à vontade de colocar lá. A gente vai fazendo o possível aí para ajudar na medida do possível. E semana que vem vamos falar sobre espiritismo, tá bom? Então, semana que vem a gente fala sobre os espíritas, o espiritismo, e aí
Talvez, se der tempo, eu iria entrar em alguma coisa de candomblé, em macumba, mas talvez só vai dar tempo para o espiritismo mesmo. Então vamos deixar semana que vem ver como a coisa anda, beleza? No mais dúvidas, pode mandar, pode perguntar. Gente, eu espero que seja um tempo assim... Eu gostei muito desse tempo final, das conversas, das dúvidas, das considerações, que a gente possa continuar crescendo nisso, tá bom? Ô, minha filha, gostou da aula também? Eu queria dizer que a Valentina fala línguas estranhas. Eu não entendo nada que ela fala ainda, até hoje, viu? Eu não sei se ela está falando ainda, enfim. Gente, eu vou orar para a gente encerrar. É que você não chegou no nível espiritual dela ainda. Eu não cheguei, com certeza não. Senhor Deus, obrigado por esse dia, Pai. Nos ajude a, com humildade e com temor ao Senhor, poder crescer na Tua palavra, sabendo que é ela que nos conduz a ter uma vida que agrada a Ti. Senhor Deus, temos tantas pessoas, conhecidos e amigos que estão muitas vezes frequentando essas igrejas, que têm uma teologia que não agrada ao Senhor. Que o Senhor nos dê, Pai, da Tua palavra para poder falar com essas pessoas, conduzi-las no caminho que o Senhor deseja, Pai. Nos ajude nessa tarefa. Oramos no nome do Senhor. Amém.